O torcedor do Cruzeiro já se acostumou a viver intensamente as notícias que envolvem o clube, mas dessa vez a situação é ainda mais saborosa, porque traz à tona um detalhe que poucos poderiam imaginar. Estamos falando de um caso que começa longe da Toca da Raposa, mas que hoje deixa a nação azul em clima de pura satisfação, pois mostra que a decisão de um rival em fechar as portas para o Cruzeiro agora está custando caro e de forma inesperada. O cenário, que parecia ser apenas mais uma transação do futebol moderno, ganhou contornos de novela recheada de ironia e justiça poética, algo que mexe diretamente com os sentimentos de quem veste a camisa celeste e acompanha cada movimento dos bastidores do futebol brasileiro. Antes de irmos direto ao coração dessa notícia, é importante preparar você, torcedor, para o que vem a seguir. Porque o que você vai ouvir agora não é simplesmente mais um capítulo comum do mercado da bola, mas sim uma reviravolta que mexe diretamente com as relações entre clubes e jogadores, escancarando como o futebol pode ser surpreendente e implacável quando se trata de negócios mal conduzidos. Por isso, já aproveito para te lembrar, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque esse tipo de notícia mostra como é essencial acompanhar de perto todas as movimentações do Cruzeiro e seus rivais. Sem dúvida, você vai querer comentar também a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo. Agora, vamos mergulhar nessa história que promete dar muito o que falar. Nos bastidores do futebol, todos sabem que uma negociação pode mudar completamente o rumo de uma temporada, de uma carreira e até da imagem de um clube. Mas nem sempre quem se sente no controle das decisões consegue prever o resultado de suas escolhas, e é justamente isso que torna essa notícia tão impactante. O que parecia ser um simples movimento estratégico de um grande clube acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo financeiro, e adivinhe quem está acompanhando de camarote esse desfecho. Sim, a torcida cruzeirense, que agora vê no tropeço do rival um sinal de que a astúcia e a paciência do cabuloso podem render frutos até quando o Cruzeiro não é o protagonista direto da negociação. E é exatamente aqui que entra a grande revelação, o Flamengo, que se recusou a negociar com o Cruzeiro jovem meia. Matheus Gonçalves, agora está amargando uma dor de cabeça daquelas. O jogador, que chegou a abrir o coração e demonstrar o desejo de vestir a camisa celeste, acabou sendo levado para o Al-Ahly, da Arábia Saudita, em um movimento que parecia vantajoso para os cariocas. Mas a realidade se mostrou bem diferente. Até o momento, o clube rubro-negro não recebeu um centavo da transação, e o risco do negócio ser anulado já bate à porta, com prazo limite até o dia 4 de outubro para que o pagamento seja regularizado. Esse cenário escancara uma ironia que não passou despercebida pela torcida do Cruzeiro. Afinal, quando o maior de Minas avançou nas conversas, chegando a ter um sinal verde do próprio jogador, o Flamengo decidiu fechar as portas e preferiu enviar o atleta ao exterior. O que parecia uma decisão inteligente, na verdade, agora soa como uma escolha precipitada e, para muitos, até mesmo como uma tentativa de dificultar os planos da Raposa. O que eles não esperavam é que a volta desse mesmo movimento traria problemas de proporções ainda maiores. A verdade é que Matheus Gonçalves nunca teve espaço real na equipe rubro-negra. Mesmo considerado promessa das categorias de base, não conseguiu sequência com Felipe Luiz, e as chances que surgiram acabaram se mostrando insuficientes para firmar o atleta. Essa falta de valorização só aumentou o desejo do meia de buscar novos ares, e o Cruzeiro enxergou nesse cenário uma oportunidade rara de trazer talento jovem e promissor, alinhado ao perfil que a diretoria celeste vem adotando nas últimas janelas. Com a recusa do Flamengo, a novela seguiu para outro desfecho, mas a forma como tudo aconteceu só aumentou o sabor da ironia agora. O Al-Ahly até fechou com o jogador, mas o pagamento não foi efetuado, e o que poderia ser apenas uma formalidade virou um problema gigantesco. O contrato, que parecia seguro, agora corre risco real de não se concretizar, e o prejuízo financeiro para o clube carioca pode ser muito maior do que se tivesse simplesmente sentado à mesa com o Cruzeiro e finalizado a transação de forma transparente e direta. Dentro da Toca da Raposa, o assunto chegou a ser comentado por Leonardo Jardim em entrevistas e a clareza das palavras do técnico mostra como o Cruzeiro sempre conduziu o processo com paciência e realismo. Ele explicou que em qualquer negociação existem 5 etapas fundamentais: interesse em contratar, interesse em vender, interesse do jogador, acordo entre clubes e, por fim, a assinatura dos papéis. E que, enquanto essa última etapa não é cumprida, nada pode ser considerado concluído. Essa postura só reforça que o cabuloso sabia do risco de reviravoltas e por isso não se deixou levar pelo imediatismo. O curioso é que a fala de Leonardo Jardim hoje soa quase profética. Enquanto o Cruzeiro manteve os pés no chão e se preparou para qualquer cenário, o Flamengo acreditou que tinha feito um grande negócio e agora amarga a incerteza de receber o valor que esperava. Torcedores cruzeirenses, ao acompanharem esse desfecho, não escondem a sensação de satisfação, vendo um rival que tentou dificultar os planos do cabuloso agora tropeçar no próprio caminho.
Esse tipo de situação não apenas reforça o quanto o Cruzeiro está em uma fase de gestão mais consciente e estratégica, mas também mostra a diferença entre quem trabalha com visão de longo prazo e quem tenta resolver as coisas de forma imediata. O clube celeste, mesmo sem levar o jogador naquele momento, saiu fortalecido na imagem e mostrou estar pronto para aproveitar oportunidades reais e sólidas, sem cair em armadilhas de mercado. Já no lado rubro-negro, a pressão aumenta a cada dia. Sem receber o valor acordado, o Flamengo pode ter de encarar não apenas um prejuízo financeiro, mas também o desgaste de imagem perante seus próprios torcedores. Afinal, abrir mão de um jovem talento no Brasil para vendê-lo ao exterior, e no fim, não ver a cor do dinheiro é algo que dificilmente será aceito de forma tranquila pela sua torcida. Enquanto isso, a Nação Azul observa com orgulho a condução que Pedro Lourenço e sua diretoria vêm dando ao Cruzeiro. A estratégia é clara: trazer atletas que realmente agreguem, negociar de forma firme e nunca aceitar ser colocado em segundo plano em situações de mercado. Essa postura já rendeu frutos em outras contratações e promete seguir rendendo ainda mais, principalmente agora que os olhos do futebol nacional percebem a diferença no comportamento do Cabuloso em comparação a outros clubes. E não é exagero dizer que a torcida cruzeirense se sente vingada de certa forma. Ver um rival recusar uma negociação direta, apenas para depois sofrer calote de um clube estrangeiro, soa quase como uma lição do destino. Para quem vive o Cruzeiro no dia a dia, isso é mais do que um detalhe de mercado. É uma prova de que o caminho adotado pelo Cabuloso é o mais inteligente e, sobretudo, o mais justo. Esse episódio também abre espaço para uma reflexão maior sobre como os clubes brasileiros conduzem suas negociações internacionais. A pressa por fechar acordos com cifras atrativas pode, muitas vezes, resultar em riscos que não compensam. O Cruzeiro, ao contrário, mostra que prefere passos firmes e negociações seguras, priorizando não apenas o dinheiro imediato, mas também a estabilidade e o planejamento do futuro. Agora, resta observar os próximos capítulos. Se o pagamento realmente não acontecer até o dia 4 de outubro, o negócio pode ser anulado, e o Flamengo terá que lidar com o constrangimento de devolver um jogador que não queria mais contar, sem ter lucrado nada com isso. E, nesse cenário, o Cruzeiro poderá acompanhar de perto, sabendo que, mesmo sem ser o destino final de Matheus Gonçalves, a postura correta foi mantida do início ao fim. Em resumo, o que fica dessa história é a clara sensação de que o Cruzeiro não precisa forçar negociações para sair fortalecido. Enquanto outros clubes parecem se afobar diante de propostas imediatas ou da tentação de cifras aparentemente atrativas, o Cabuloso mostra que a serenidade e a firmeza de propósito são seus maiores aliados. A condução de mercado feita pelo Cruzeiro nos últimos meses revela um padrão muito claro. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas sim de analisar profundamente cada oportunidade, calcular riscos e agir com inteligência para garantir que o clube cresça de forma sustentável. Essa postura não apenas fortalece a confiança interna da torcida, mas também reforça a imagem do Cruzeiro como um clube sólido, que não se deixa levar por pressões externas ou decisões precipitadas. Enquanto rivais tropeçam em escolhas mal planejadas, como aconteceu agora com o Flamengo nesse episódio de Matheus Gonçalves, o Cruzeiro se consolida como um verdadeiro exemplo de gestão dentro do futebol brasileiro. O contraste é gritante. De um lado, clubes que abrem mão de jovens promessas sem planejamento e depois enfrentam calotes ou problemas judiciais. Do outro, um Cruzeiro que, mesmo diante da frustração inicial de não concluir a negociação, manteve-se sereno, preservou sua imagem e hoje colhe os frutos indiretos dessa postura. Essa diferença de comportamento entre as diretorias não passa despercebida, e cada vez mais a Raposa se destaca como modelo de como aliar tradição, responsabilidade e ousadia de forma equilibrada. Essa é, sem dúvida, a marca de um clube que entende seu momento e seu potencial. Sob liderança de Pedro Lourenço, que trouxe estabilidade e investimento, e com trabalho técnico e estratégico de Leonardo Jardim, que reforça a seriedade e a organização dentro de campo, o Cruzeiro prova que cada passo precisa ser dado com firmeza e visão de futuro. Nada de movimentos desesperados ou de negociações feitas apenas para agradar momentaneamente a torcida. O que se vê é um clube focado em reconstruir sua grandeza de forma estruturada, respeitando sua história e, ao mesmo tempo, projetando um futuro ainda mais promissor. E é exatamente essa mentalidade que faz o Cabuloso se diferenciar dos demais, mostrando que o sucesso não vem apenas das vitórias no campo, mas também das escolhas inteligentes fora dele. E a pergunta que não quer calar agora vai para você, torcedor cruzeirense. Como você vê essa situação em que o Flamengo tentou atrapalhar os planos do Cruzeiro e agora está sofrendo as consequências de sua própria escolha? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe sua visão e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque esse tipo de notícia mostra que o Cruzeiro está em um patamar muito acima em termos de gestão e inteligência dentro do futebol brasileiro.